Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI e na descrição deste áudio tem o link da Bíblia para quem quiser adquirir a versão física, além de outras informações importantes a respeito deste projeto aqui do canal. Este é o nosso 8º áudio e o trecho que leremos hoje está no Evangelho de João, capítulos 11 e 12. Mas antes de começar a nossa leitura de hoje, eu te peço para deixar o teu like e, se não for inscrito no canal ainda, aproveita para já fazer isso também e ativa o sininho para ser notificada cada vez que um novo áudio ou vídeo for publicado aqui. Lembrando que nós estamos com a leitura da Bíblia pela manhã e o comentário da pastora Vanessa Prado pela tarde, então são 2 áudios diários enriquecedores e transformadores. Vale muito a pena não só você prestigiar, mas chamar cada vez mais pessoas para prestigiar também e aproveitar todo esse conteúdo transformador e já começar 2025 sendo uma nova versão de si mesma, melhorando cada vez mais. É assim que o nosso ano vai ser realmente melhor, né, minha gente? Então, bora lá? Capítulo 11. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com ele. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, isto é, cerca de 3 quilômetros. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, a sua irmã, à parte e disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele.
Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: Não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. A conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. No entanto, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então, os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. No entanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Vocês não sabem nada. Não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los em um só povo. Assim, daquele dia em diante, resolveram matá-lo. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região a Jerusalém a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. Mateus 26, 6:13 e Marcos 14, 3:9. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou:
Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: Deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao saber que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A entrada triunfal. Mateus 21, 11, Marcos 11, 11, Lucas 19, 28, 40. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido para a festa ouviu falar que Jesus se dirigia a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Expressão hebraica que significa salve e que se tornou exclamação de louvor. Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o seu rei vem, montado em um jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado se lembraram de que essas que fizeram a ele estavam escritas a seu respeito. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dentre os mortos continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olha como o mundo vai atrás dele. Jesus prediz a sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, haviam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer: O Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus lhes disse: Por um pouco mais de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz.
Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Incredulidade e fé entre os judeus. No entanto, apesar de Jesus ter feito tantos sinais milagrosos diante deles, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Então, Jesus disse em voz alta: Quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E com isso, minha gente, nós terminamos a nossa leitura de hoje. Se esse áudio te edificou de alguma forma, compartilha sem moderação e nos ajude a espalhar essa mensagem tão importante e tão necessária para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. Eu te espero aqui amanhã, ok? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!